pica. E o Paquetá mesmo, hein? O que aconteceu com o Paquetá? O que aconteceu? Eu vou ter que assumir uma coisa. O Neto vai estar gigante amanhã. Para tudo e presta atenção nisso aqui, porque a vitória do Corinthians sobre o Flamengo deu o que falar, e a reação do Neto foi simplesmente imperdível. Já já eu te conto exatamente o que ele falou, então fica até o final porque tem polêmica, provocação e muita opinião forte. O Corinthians entrou em campo nesta segunda-feira com postura de decisão e mostrou que não estava ali para fazer figuração. Em um confronto disputado no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, o Timão venceu o Flamengo por 2-0 e levantou a Supertaça Brasileira, derrubando justamente o atual campeão. Quando eu digo que o Flamengo tem um ataque burro, tá aí, tá provado mais uma vez. Um bando de jogador sem inteligência nenhuma. Quando não é o Plata para ser expulso de forma imbecil, é o Carrascal para ser expulso de uma forma imbecil. Mas pelo jeito, para a diretoria do Flamengo e para o Felipe Luiz, para ser atacante do Flamengo, basta correr. Basta você pressionar o adversário quando ele tiver com a bola. E não é isso. Tem o Pedro que não se movimenta, que não cria chance de gol, que perde gol e que hoje não é um grande centroavante. Tem o Plata, que na maioria das vezes é pouco inteligente. Tem o Carrascal, pouco inteligente. É bom o Flamengo se mexer para contratar atacante. E eu já estou falando isso, há muito tempo. Paquetá não era prioridade. Prioridade é atacante que pensa, é atacante que cria, que finaliza. Porque se o Gabigol tivesse na fase que o Pedro tá desde que voltou de lesão, ele já estava sendo esculhambado. E o Pedro não é esculhambado. Não se movimenta, não cria chance. Plata passou sozinho, ele chutou de uma forma bizarra. E outra coisa, Felipe Luiz, ou você bota o pezinho no chão desse time do Flamengo, ou a temporada vai ser um fracasso. Porque o Flamengo é rei em fazer isso. No ano que vem, em seguida, a um ano de conquistas, se acomoda, displicente, rei na barriga e mais uma vez um ataque burro. Essa é a palavra, um ataque burro. Jogadores que não pensam. E o Flamengo precisa contratar atacante. Porque se for depender da inteligência de Plata, Carrascal, Samuel Lino, o Flamengo tá perdido na temporada. E o Pedro, poucos estão falando, mas a fase é horrorosa. O Flamengo mereceu perder, porque mais uma vez foi displicente, burro, desperdiçou finalização e não teve vergonha na cara. Rapaz, que felicidade, hein? Acabou o apito final agora. O Corinthians é o Corinthians. Olha o que o Memphis jogou. Olha o que ele correu. Olha a disposição dele. O Yuri Alberto, dá uma olhada. O gol que ele fez, o segundo gol. Olha o que o Breno Bidon jogou. Mateuzinho, melhor homem em campo. Hugo, 3 títulos. Gabriel Paulista, pica. E o Paquetá mesmo, hein? O que aconteceu com o Paquetá? O que aconteceu? Perdeu o gol? Perdeu o título pro Corinthians? Garra entrou bem pra caralho. E vocês que secam o Corinthians, vocês vão tudo se fuder. Cambada de cuzão. Olha que jogou o André. Olha que jogou o Breno Bidon. O Corinthians, em 302 dias que o Quesada falou, ganhou 3 títulos. Devendo pra todo mundo, né? Não paga ninguém. Mas é o Corinthians. Vocês não sabem que é o Corinthians. Porque o Corinthians é o Corinthians. O Corinthians é bicampeão. E eu fiz o gol do primeiro título. Então, parabéns, Gabriel Paulista e Yuri Alberto. O jogo começou equilibrado, mas aos poucos o Corinthians foi tomando conta das ações. Aos 26 minutos, Gabriel Paulista apareceu bem na área e abriu o placar, inflamando a torcida corintiana e colocando pressão total sobre o Flamengo. A partir daí, o clima ficou ainda mais tenso. É quando parecia que o Flamengo poderia se reorganizar, veio o lance que mudou completamente o jogo. Já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 45 minutos mais 6, o colombiano Jorge Carrascal foi expulso com cartão vermelho direto, deixando o Flamengo com 1 a menos e complicando de vez a situação. Com vantagem no placar e no número de jogadores, o Corinthians soube controlar a partida, jogou com inteligência, segurou o ímpeto rubro-negro e confirmou a vitória que garantiu o título. Uma atuação segura, madura e que mostrou força em um jogo grande. Agora, vamos ao que todo mundo queria saber.
A reação do Neto após essa vitória foi explosiva. O comentarista não economizou palavras, exaltou o Corinthians, mandou recado direto para o Flamengo e fez aquelas provocações que só ele sabe fazer. Segundo Neto, o Timão deu uma verdadeira aula de competitividade, enquanto o Flamengo sentiu a pressão do jogo decisivo. Ele destacou a entrega do Corinthians, criticou a postura flamenguista em momentos-chave e ainda levantou debates que estão dominando as redes sociais. Foi aquele tipo de comentário que divide opiniões e gera discussão até hoje. Agora eu quero saber de você. Você concorda com o Neto ou acha que ele exagerou na reação? Eu vou ter que assumir uma coisa. O Neto vai estar gigante amanhã. Porque depois de tudo que ele falou do Paquetá, na estreia do Paquetá nesse retorno contra o Corinthians do Neto, o Paquetá teve a chance do jogo dentro da pequena área, e nem dá pra dizer que o Paquetá tá fora de ritmo, gente. Paquetá tava jogando na Inglaterra, Paquetá tava no meio da temporada na Inglaterra. O Paquetá chuta pra fora uma finalização horrorosa. Claro, o Paquetá tem muito tempo no Flamengo, vai poder dar a volta por cima, eu acho que vai dar, é um baita jogador, mas depois de tudo que o Neto falou, o cara ter a bola do jogo nos pés, na pequena área, nos acréscimos, e dar uma finalização como aquela, depois de toda a repercussão, 42 milhões de euros, meu amigo, o Neto amanhã vai estar gigante. Porque o Neto comparou, né, o Paquetá com ele, com o Djalminha, com o Alex, falou que é um absurdo pagar isso no Paquetá, chamou o Paquetá até de jogadorzinho, Neto, às vezes muito exagerado. Mas, cara, eu quero ver o que o Neto vai falar amanhã, gente. É aquilo, é futebol. Tem que escutar os caras agora sim. E Paquetá vai ter que aguentar uma pressãozinha nesse começo, hein? Porque tem uma chance daquela, jogador grande de seleção brasileira, finalizar daquele jeito, foi feio. E aí o Neto vai ficar gigante. Rapaz, que felicidade, hein? Acabou o apito final agora. O Corinthians é o Corinthians. Olha o que o Memphis jogou. Olha o que ele correu. Olha a disposição dele. O Yuri Alberto, dá uma olhada. O gol que ele fez, o segundo gol. Olha o que o Breno Bidon jogou. Mateuzinho, melhor homem em campo. Hugo, 3 títulos. Gabriel Paulista, pica. E o Paquetá mesmo, hein? O que aconteceu com o Paquetá? O que aconteceu? Perdeu o gol? Perdeu o título pro Corinthians? Garra entrou bem pra caralho. E vocês que secam o Corinthians, vocês vão tudo se fuder. Cambada de cuzão. Olha que jogou o André. Olha que jogou o Breno Bidon. O Corinthians, em 302 dias que o Quesada falou, ganhou 3 títulos. Devendo pra todo mundo, né? Não paga ninguém. Mas é o Corinthians. Vocês não sabem que é o Corinthians. Porque o Corinthians é o Corinthians. O Corinthians é bicampeão. E eu fiz o gol do primeiro título. Então, parabéns, Gabriel Paulista e Yuri Alberto. O Corinthians foi superior ou o Flamengo perdeu o jogo nos detalhes? Deixa a tua opinião nos comentários. Deixa o like se curtiu o conteúdo. Se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia quente do futebol brasileiro. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que sempre entra na resenha.